aí, acho que saindo um pouco já do doce, a gente falou bastante de doce, mas eu queria também chamar um pouco mais, é que tem tanta pergunta, a gente não vai conseguir responder todas, mas a gente vai dentro aqui do tempo que der, que vocês vão conseguir dar pra gente aqui pegar essas perguntas sobre alimentação orgânica e natural, que eu sei que vocês são especialistas nisso, e isso é muito importante. Veio uma tonelada de pergunta, na verdade, a gente selecionou aqui algumas só para fazer, né? E talvez a primeira o pessoal perguntou, mas quais os benefícios da alimentação orgânica na infância? E aí até eu queria complementar um pouco de, tipo, não só quais são os benefícios, mas também talvez quais sejam os malefícios de não ter uma alimentação orgânica, ou seja, ter uma alimentação ou Sim. tradicional, que a gente chama, né? O que você falou, mais ultrapassada, né? A questão do orgânico, para mim, é uma coisa que pega bem, assim. Eu abri uma empresa e não abro mão dela não ser orgânica. Assim, o orgânico, para mim, a Perfeito. gente começa... Primeiro que os estudos do agrotóxico, eles são feitos numa idade que não foi feito para criança e nem para idosos. Hum, Então, essa questão de alergias, tal, o estudo foi feito de 30 a 50 anos, foram pessoas testadas para aquele agrotóxico. E a gente não tem um grande histórico também, né, dos perfeito. agrotóxicos. E cada vez tem piores agrotóxicos por aí, né? A gente tá falando de veneno, né? No alimento. Então já começou errado. A gente tá falando de comida, natureza, a gente tá falando de um veneno que estraga o solo, que estraga as águas. Quando eu comecei com a PFzinho, eu fui nas feiras orgânicas e fui falar com pequenos produtores e tal. É lindo de ver, tá? As pessoas que elas entram nesse universo orgânico é muito bonito de Sim, falar. Essas pessoas são pessoas agradáveis, sabe? Elas não estão visando sim. o que a indústria É outro travela. mundo, né? É outro mundo. E aí eu tava falando com um produtor lá, querendo saber contatos, né, para ir direto para comprar os alimentos. E aí eu falei que tem uma empresa de alimentação infantil. Ele falou para mim assim: quando você for falar com as mães, não fala sobre alimentação infantil, fala sobre que é para um bebê, fala que é para o planeta, porque esse veneno está indo para a água. A gente aqui é só uma passagem, a gente vai Uhum. embora. E a água não, sabe? A terra fica. Então, assim, é uma coisa tão a longo prazo que a gente só pensar no bebê. É óbvio que seria o mundo ideal. E quando eu não sou, né, esse nutricionista e tal. Então, começo a introdução da minha filha começa a introdução alimentar, eu não tinha PFzinho, tava no pediatra, era homeopatia e tal. Ele falou assim para mim: alimento orgânico. Aquela coisa, pediatra, aquela Listinha. Listinha. listinha, né, básica, só que ele falou para mim, tem que ser orgânico. Falei, legal. E assim, John, quando eu ia fazer a comidinha dela, eu entrei em supermercados, 4 supermercados, porque eu tinha entre variedades. E ele falou para mim, não compra mamão papaya não orgânico, não compra. A Maria Flor não. Acho que a Maria Flor comeu pouquíssimas vezes mamão na vida dela. E era assim: minha mãe, imagina, criança, introdução alimentar, mamão É nossa, é o um dos grande primeiros. alimento, né? Sim. E eu não dava, e não dei. A Flor não comeu, ela comia kiwi, porque era o que eu achava orgânico, sabe? Ou seja, na verdade você não dava uma mão porque Por você não causa não era conseguia encontrar o orgânico. orgânico. E aí, assim, eu achava formosa, mas o Uhum. papai não achava. Aí, quando eu abro a PFzinho, tanto que eu não tenho nenhum. Tem coisas que eu não tenho na PFzinho: milho, não tenho mamão, nada. Imagina, a empresa de alimentação Que não infantil, você encontra. não encontra. E aí, eu fui na Luciana, que é uma produtora de uma empresa que tem de hortifruti, de alimentos Sim, de orgânicos. alimentos. E eu cheguei lá, eu vi mamão. E de longe me parecia papai. Eu falei, meu Deus, eu achei mamão e tal. E ela falou assim: não, Alegria. não é Formosa, porque ela falou, sei lá, tô 30 anos nesse mercado, até hoje não consegui fazer o papaya. E o ano inteiro você vê mamão papaya nos supermercados. Sim. E dali pra frente eu não dou, não dou. Assim, a questão do orgânico, nem todo mundo consegue consumir. O que eu faço na PFzinho é marcar os pequenos produtos, porque tem lugares, você consegue na Luciana, no Ceasa, você, pessoa física, pode comprar. Entendi. Você vai no, sei lá, no mercado, no Pão de Açúcar, realmente é muito caro, não dá. Esse dia eu fui no São Marché, uma abobrinha tava R$ 16. Orgânica é uma puta sacanagem, sabe? A gente Sim. tem que fazer um trabalho, mas tem feiras bacanas, tem a Feira da Água Branca, tem uns lugares, Ou seja, além de ser difícil de é encontrar, caro, o custo que você tem, principalmente nas regiões metropolitanas, é muito mais muito alto. caro, é. Mas eu não, assim, eu sei daí, as comidas na PFzinho, assim, a carne orgânica, a gente tá falando de carne no Brasil, só existe um fornecedor de carne orgânica no Brasil. Olha só. A Biocarnes, que a gente pega a carne deles, eles fornecem para mais duas marcas de carne, mas assim, eu que compro direto, só existe uma marca. Então, Olha assim, só. eu como empresa, a minha dificuldade, sabe, assim,
De de encontrar. encontrar. E assim, graças a Deus eu tenho ele. Frango tem um pouco mais, mas peixe é muito difícil achar. Mas Só. é muito importante. Então, assim, no final das contas, né, o consumidor final, para ele conseguir se alimentar de orgânico e tal, obviamente ele não vai conseguir, assim, toda. Mas é muito importante da gente ter essa conscientização para poder. Antigamente não se Ah, falava não. tanto de alimentos orgânicos, aí começou, não que não tivesse agrotóxico, mas o governo começou a fazer um trabalho muito bacana para os pequenos produtores, e aí começou a aumentar. Então, cada vez assim, o governo fazer um trabalho para a gente Ajuda. trabalhar, só que quem está atrás disso aí também? As indústrias de agrotóxicos, são indústrias bem grandes, né? Uhum. Então, assim, ter muita coisa bacana começa. Imagina essa conscientização na população e a população falar: não, não quero, não quero, quero. Sim. Vai acontecer, eu não tenho dúvida que a gente não vai evoluir para isso. Mas é questão de anos, muitos anos. Sim, não é uma coisa muito